Se você está procurando por mensagens inspiradoras e reflexões profundas sobre Deus e a vida, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará conteúdo que visa inspirar, motivar e trazer esperança para a sua vida. O encontro no Conselho Celestial. No princípio, antes da criação do mundo, houve um conselho celestial onde os filhos de Deus se reuniram perante o Senhor. Entre eles estava Satanás, o acusador, que vagava pela terra observando os filhos dos homens. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e de passear por ela." O Senhor continuou: "Você reparou no meu servo Jó? Não há outro como ele na terra, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal." Satanás sorriu maliciosamente e respondeu: "Por acaso Jó teme a Deus sem motivo? Não o tens protegido de todo o mal? Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e veja se não blasfema contra ti na tua face." O Senhor disse a Satanás: "Eis que ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida." Enquanto isso, na terra, Jó vivia em paz com sua família, oferecendo sacrifícios a Deus em nome deles, caso tivessem pecado. Ele era um homem rico, com 7 filhos e 3 filhas, e muitas posses. Mas naquele dia, Jó sentiu um arrepio estranho, sem saber o que estava por vir. O dia da desgraça. No mesmo dia em que o Conselho Celestial havia decidido o destino de Jó, uma série de eventos catastróficos começou a se desenrolar na terra. Os sabeus atacaram os bois e os jumentos de Jó, matando os servos que os cuidavam. Os mensageiros chegaram a Jó com a notícia, mas antes que ele pudesse se recuperar do choque, outro mensageiro chegou com notícias ainda piores. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os pastores. Jó ainda estava tentando entender a magnitude da tragédia quando um terceiro mensageiro chegou, relatando que os caldeus haviam atacado os camelôs e matado os servos que os cuidavam. E, por fim, o mais terrível de todos, um grande vento veio do deserto e atingiu a casa onde os filhos e filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho, fazendo com que a casa desabasse sobre eles, matando todos. Jó se levantou, rasgou as suas vestes e raspou a cabeça em sinal de luto. Ele caiu em terra e adorou a Deus, dizendo: "No saí do ventre de minha mãe e no lá tornarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó não pecou nem atribuiu culpa a Deus. Enquanto Jó estava imerso em sua dor, Satanás observava de longe, esperando para ver como Jó reagiria diante da adversidade. Mas Jó, apesar de sua dor, ainda mantinha sua integridade e fé em Deus. A visita dos amigos. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar, ouviram falar da desgraça que havia acontecido com ele e decidiram visitá-lo para confortá-lo. Quando chegaram ao local onde Jó estava, não o reconheceram de imediato, tão grande era a sua mudança. Eles se sentaram com ele no chão, em silêncio, por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Jó, finalmente, rompeu o silêncio e amaldiçoou o dia em que havia nascido, dizendo: "Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem." Ele desejava que o dia de seu nascimento fosse apagado, que a escuridão o cobrisse e que Deus não se importasse com ele. Elifaz, o mais velho dos 3 amigos, finalmente falou, dizendo: "Quem jamais pereceu sendo inocente? Ou onde foram os retos destruídos?" Ele argumentou que Jó havia ensinado a muitos e fortalecido as mãos fracas, mas agora, quando a adversidade veio sobre ele, Jó se sentia fraco. Elifaz sugeriu que Jó estava sendo punido por algum pecado secreto, e que se ele se arrependesse, Deus o restauraria. Jó respondeu a Elifaz, dizendo: "Se a minha dor fosse pesada e colocada numa balança, ela pesaria mais do que a areia do mar." Ele se sentia injustiçado e pedia que Deus lhe explicasse por que estava sofrendo tanto. Jó estava determinado a provar sua inocência e a entender o propósito de Deus em sua vida. A resposta de Bildade e a ira de Jó. Bildade, o segundo amigo, falou, dizendo que Deus não rejeita um homem íntegro, nem sustém a mão dos malfeitores. Ele sugeriu que os filhos de Jó haviam pecado e que Deus os havia punido por isso. Bildade também disse que Jó estava se comportando como um velho tolo, que não sabia como se comportar diante de Deus. Jó respondeu a Bildade com ira, dizendo: "Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com palavras?" Ele se sentia como um animal selvagem, acuado e sem saída. Jó argumentou que,
Se ele havia pecado, não era justo que Deus o punisse tão severamente. Ele também perguntou por que Deus não o deixava em paz, não abandonava sua própria sorte. A discussão estava se tornando cada vez mais acalorada, com Jó se sentindo cada vez mais isolado e incompreendido. Ele começou a se perguntar se alguém o entenderia alguma vez. De repente, um silêncio profundo caiu sobre o grupo. Sofar, o terceiro amigo, estava prestes a falar. A fúria de Sofar e o desespero de Jó. Sofar, o terceiro amigo, falou com uma fúria que não havia sido vista até então. Ele disse que Jó estava cheio de palavras vazias, que Deus o estava castigando menos do que merecia. Sofar sugeriu que Jó não sabia o que era verdadeira sabedoria e que Deus ainda tinha muito lhe ensinar. Jó respondeu a Sofar com desespero, dizendo: Eu sei que é assim. Como, pois, se justificaria o homem diante de Deus? Ele se sentia como um homem que estava lutando contra Deus, mas sabia que não podia vencer. Jó começou a se perguntar se havia algum propósito em sua vida, se havia algum sentido em sua dor. Nesse momento, um jovem chamado Eliú, que havia estado ouvindo a discussão, se levantou e começou a falar. Ele disse que não era justo que os amigos de Jó o acusassem sem entender a situação, e que Deus não estava punindo Jó por causa de algum pecado, mas sim para purificá-lo. Deus finalmente falou, mas não respondeu diretamente às perguntas de Jó. Em vez disso, ele apresentou uma série de perguntas retóricas que fizeram Jó se sentir pequeno e insignificante diante da grandiosidade do universo. Deus perguntou: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E onde estavas tu quando eu fundei a terra? Deus descreveu a criação do mundo, a formação dos mares e a colocação das estrelas no céu. Ele perguntou a Jó se ele sabia como Deus governava o universo e se ele podia entender a complexidade da criação. Jó se sentiu humilhado e respondeu: Eu sou vil, que te responderei. A minha mão ponho sobre a minha boca. Deus continuou a falar, descrevendo a majestade dos animais, como o leão e o hipopótamo, e a complexidade da natureza. Jó se sentiu cada vez mais pequeno e insignificante, mas ao mesmo tempo, ele começou a entender que Deus não estava punindo por causa de algum pecado, mas sim mostrando-lhe a grandiosidade do universo. No final, Deus falou sobre o Leviatã, um monstro marinho poderoso, e Jó se sentiu impressionado com a descrição. Deus perguntou: Pode alguém atrair o Leviatã com anzol ou lhe apertar a língua com corda? Jó respondeu: Não. A restauração de Jó. Depois de ouvir a resposta de Deus, Jó se sentiu transformado. Ele percebeu que não podia entender os caminhos de Deus, que sua dor e sofrimento haviam sido uma oportunidade para ele crescer em fé e sabedoria. Jó se arrependeu de suas palavras precipitadas e reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus, então, falou com Elifaz, Bildade e Sofar, dizendo: A minha ira se acendeu contra ti contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Deus ordenou que os três amigos oferecessem sacrifícios, que Jó intercedesse por eles. Jó ofereceu os sacrifícios e Deus aceitou a oferta. Jó também intercedeu por seus amigos e Deus os perdoou. A vida de Jó começou a mudar e Deus o abençoou, ainda mais do que antes. Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas, e viveu até uma idade avançada, vendo seus filhos e netos. O legado de Jó. Jó viveu muitos anos após a restauração e se tornou um exemplo de fé e perseverança para muitas gerações. Ele ensinou seus filhos e netos sobre a importância de confiar em Deus e de viver de acordo com a sua palavra. A história de Jó foi registrada e passada de geração em geração, servindo como um testemunho da soberania de Deus e da importância da fé em meio às adversidades. Jó se tornou um modelo para muitos que enfrentaram desafios e dificuldades, mostrando que é possível confiar em Deus mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Um dia, um jovem chamado Eliú, que havia ouvido a história de Jó, se aproximou dele e perguntou: Jó, como você conseguiu manter a fé em Deus diante de tanta dor e sofrimento? Jó respondeu: Eu aprendi que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem propósito em tudo o que faz. Eu não entendi tudo o que aconteceu comigo, mas eu confiei em Deus e Ele me mostrou a sua glória. O fim da história de Jó. Jó viveu até uma idade avançada, vendo seus filhos e netos prosperarem. Ele morreu velho e cheio de dias, deixando um legado de fé e perseverança para gerações futuras. A história de Jó foi incluída na Bíblia como um exemplo de fé e confiança em Deus.
Ela nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem um propósito em tudo o que faz. A história de Jó também nos mostra que a fé e a perseverança podem superar qualquer desafio e que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Agora que chegamos ao fim da história de Jó, quero agradecer você por ter acompanhado essa jornada épica. A história de Jó é um testemunho da soberania de Deus e da importância da fé em meio às adversidades. Se você gostou dessa mensagem e se sentiu inspirado, por favor, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará mais histórias, reflexões e palavras de esperança que apontam para a graça e o amor de Cristo. Obrigado por assistir.